Como sempre, recomenda-se cautela ao assistir. A empolgação de Sophie St. Jacques despencou enquanto ela descia no toboágua do parque aquático, se transformando em um grito desesperado quando foi arremessada da boia. Rolando descontroladamente, colidiu dolorosamente contra as paredes rígidas do escorregador. De repente foi sugada para dentro de um tubo fechado, deixando seu marido sem saber o que havia acontecido por alguns segundos angustiantes. Será que ela conseguiu prender a respiração para vencer aquela parte do percurso? Será que sairia ilesa ou quebraria uma perna, mancando pelo resto da vida? Poderia bater a cabeça, perder a consciência e se afogar na piscina? Até que ponto um parque aquático pode ser mortal? Se você está curioso para saber como foi o verão de 2023 nos parques aquáticos, prepare-se. Em Omaha, nos Estados Unidos, um menino de 6 anos perdeu a vida. Na Turquia, um turista morreu em um toboágua de um hotel 5 estrelas. Na França, um pai morreu na frente da filha quando o castelo inflável em que estavam foi levado pelo vento. Outros 2 acidentes fatais aconteceram no Reino Unido. Será que os parques aquáticos são realmente tão perigosos assim? Ou são apenas tragédias aleatórias que acontecem em qualquer lugar? Na verdade, acidentes em escorregadores aquáticos podem sim acontecer, como em qualquer praia, indo de pequenos arranhões até hematomas. Mas também podem ocorrer ferimentos graves de forma totalmente inesperada, como foi o caso de Lauro Castrejón, no parque aquático texano Hawaiian Falls. Em um domingo de manhã, no verão de 2015, após ir à igreja, Lauro foi com a esposa e o neto ao parque aquático. Ele estava se divertindo nos toboáguas até decidir experimentar o Aquatube, um escorregador fechado com várias curvas acentuadas. Lauro entrou no tubo e começou a deslizar animado por alguns metros, até perceber que seu corpo havia parado. Ele notou que não havia água suficiente para escorregar. Estava preso dentro do tubo estreito, cercado pela escuridão, quase sem conseguir se mover. O único alívio, ele não sofria de claustrofobia. Tentando se soltar, Lauro não conseguia sair dali, forçado a esperar por ajuda. De repente, ouviu sons de água e gritos vindo de cima. Um medo enorme tomou conta dele. Os funcionários do parque haviam liberado a descida do próximo visitante. Segundos depois, sentiu um impacto violento e perdeu a consciência. Acordou no fundo da piscina, puxado por um desconhecido que gritava: "Eu quase te matei!" O visitante que colidiu com Lauro estava apavorado, mas felizmente ileso. Já no hospital, Lauro foi diagnosticado com lesões no ombro, cabeça, coluna e pernas. A administração do parque afirmou que todas as regras haviam sido seguidas e classificou o ocorrido como um acidente trágico. Como compensação, ofereceram a Lauro 3 ingressos gratuitos para o parque. Além disso, os representantes do Hawaiian Falls pediram que ele não entrasse com o processo, lembrando que Lauro não era cidadão americano. Indignado e em processo de obter a cidadania, ele buscou a ajuda legal. No fim, ficou comprovado que houve negligência por parte do parque, e Lauro recebeu uma indenização de $100 mil, sendo 12 mil para cobrir os custos médicos. As atrações de parques aquáticos muitas vezes se transformam em experiências radicais, mas pelos mesmos motivos errados. A falta de segurança para os visitantes em busca de adrenalina. Um exemplo é o escorregador de vidro da cidade chinesa Tonglu. As pessoas descem em boias infláveis por um tubo transparente suspenso a apenas 4 metros das copas das árvores. No último sábado de setembro de 2023, uma criança, animada para descer com a mãe, viu sua empolgação acabar abruptamente. Na próxima curva, a boia virou. A mãe, em pânico, agarrou o filho e tentou achar um ponto seguro para sair da pista. Mas, antes que percebesse que não havia escapatória, outra boia veio e os derrubou. Presos na frente da boia seguinte, esmagados pela sua própria boia, eles não conseguiam se mover. Quando desapareceram na próxima curva, outra mulher, também em pânico, apareceu do lado oposto, arremessada de uma boia, gritando sem parar. Ela se agarrou desesperadamente a um suporte para tentar se manter de pé, mas escorregou, quase sendo arremessada por cima das barreiras extremamente baixas. Assim como as vítimas anteriores, ela procurava abrigo, mas em vez disso, uma onda a atingiu junto com a próxima boia, jogando ambas para longe. Milagrosamente, uma mulher foi salva em uma das curvas, mas a criança, que havia caído antes, sofreu ferimentos na cabeça. Os visitantes geralmente confiam que essas atrações colocam a segurança em primeiro lugar, mas o presidente de um dos parques aquáticos mais antigos dos Estados Unidos confirmou que ferimentos e até mortes em brinquedos, infelizmente, não são incomuns. Every amusement park, every water park has incidents and injuries and sometimes tragically so. It's just part of the industry. Será que a indústria é mesmo tão cínica assim? Ou a culpa é dos próprios visitantes por seus infortúnios?
Essas perguntas levaram um casal britânico de Manchester, Jamie Norman e Vicky Holbrook, a investigar por conta própria. Em 2014, eles finalmente realizaram a tão esperada viagem para o centro de diversões espanhol Aqualândia, conhecido por ter um dos toboáguas mais altos do mundo, o Vertigo. Os visitantes despencam de uma altura de 33 metros, atingindo velocidades de até 97 km por hora, após vivenciarem um momento aterrorizante quando uma escotilha se abre debaixo de seus pés. Isso assustava muitos, mas não Jamie Norman. Depois de descer 2 vezes, ele decidiu encarar o Vertigo mais uma vez. O operador iniciou a contagem regressiva, mostrou um sinal de positivo com o polegar e apertou o botão que libera a escotilha. Mas um som estranho, nunca ouvido antes, chamou a atenção de Jamie um segundo antes da queda. Ele entrou em pânico, achando que algo estava errado, mas já era tarde demais. Ao cair no tubo, Jamie sentiu algo rasgando a pele da perna. Em seguida, bateu com as mãos, depois com o rosto contra a escotilha, que não havia se aberto completamente. Ele rolou até a piscina, agora tingida de vermelho com seu sangue, e o caos se instalou. As pessoas começaram a correr enquanto Norman gritava por socorro, tomado pela dor. Sua esposa, Vicky, em estado de choque, olhava para o rosto irreconhecível e ensanguentado do marido. Parecia uma máscara horrível. Logo depois, um socorrista se aproximou e levou Norman até o centro de traumas local. O casal implorou por uma ambulância, mas os funcionários do parque hesitaram. Em vez disso, trataram superficialmente os ferimentos de Norman, entregaram alguns ingressos gratuitos para o zoológico e os escoltaram para fora do parque, enquanto ele gritava de dor, assustando outros visitantes. A caminho da saída, Norman, ferido, ficou chocado ao ver o Vertigo funcionando normalmente, com crianças esperando na fila. Durante o restante das férias, Vicky cuidou de Jamie. Ao voltarem para o Reino Unido, Norman foi internado. Seus ferimentos cicatrizaram lentamente, e a família tinha esperança de retomar a vida normal em breve. Mas as dificuldades estavam apenas começando. Por causa das cicatrizes no rosto, Norman passou a achar que já não era mais atraente para Vicky. Incapaz de esquecer o acidente, tornou-se distante e irritado, o que levou a constantes discussões. Eventualmente, após um ano, a situação piorou a tal ponto que o casal, que criava 2 filhos, teve que se separar. Norman procurou ajuda psicológica, tentando reconstruir o que um dia foi uma vida feliz ao lado de Vicky. Mas, como a equipe da Aqualândia reagiu a essa tragédia? Eles afirmaram que fazem inspeções diárias em todos os brinquedos e garantiram que jamais colocariam alguém em um escorregador se ele apresentasse risco ou defeito. Ou seja, segundo a administração do parque, Jamie Norman era o culpado por a escotilha do Vertigo não ter aberto corretamente. Infelizmente, esse tipo de postura por parte dos parques temáticos não é tão rara assim, nem mesmo na mundialmente famosa Disneyland. Em outubro de 2019, Emma McGuinness e sua família estavam comemorando seu 30º aniversário no parque aquático Typhoon Lagoon, da Disney, na Flórida. A atração mais alta e radical do parque era o Homonga Cowabunga. Tudo começa quando você entra em um tubo fechado, a uma altura de 65 metros, equivalente a um prédio de 5 andares. Em seguida, ganha velocidade de quase 65 km por hora, até ser lançado para um canal aberto. Emma McGuinness não resistiu à emoção. Como todos os visitantes da atração, ela foi orientada a descer com os tornozelos cruzados para evitar ferimentos durante a descida. Emma seguiu exatamente as instruções do atendente e mergulhou com entusiasmo no tubo escuro, inclinado a 60 graus. A velocidade aumentava cada vez mais até que ela finalmente caiu no canal horizontal. Mas logo após parar, Emma sentiu uma dor excruciante no abdômen. Ao se levantar, viu que estava sangrando intensamente. Sem entender o que estava acontecendo, ela se sentia tão mal que precisou chamar uma ambulância. Primeiro, Emma foi levada ao hospital mais próximo, mas depois teve que ser transferida para outro atendimento ginecológico. Foi constatado que, durante a descida, suas pernas se levantaram levemente, mesmo estando cruzadas. E, ao atingir a água estagnada em altíssima velocidade, seu maiô se transformou em uma cunha, literalmente cortando seu corpo. A pressão do tecido e da água foi tão intensa que Emma sofreu lesões sérias, em parte irreversíveis em seus órgãos internos e reprodutivos. Após uma longa reabilitação, ela processou a Disney, acusando o parque de negligência e exigindo indenização. Mais tarde, os advogados de Emma descobriram que várias mulheres já haviam se machucado no Homonga Cowabunga. Além disso, o parque supostamente sabia que cruzar os tornozelos não protegia os visitantes, especialmente as mulheres, mas preferiu ignorar o fato. Mas peraí, será que os parques realmente deixam as pessoas entrarem em brinquedos perigosos, mesmo sabendo dos riscos? Em 2014, nos arredores de Melbourne, na Austrália, foi inaugurado o Peninsula Aquatic Recreation Centre. Para a grande alegria dos moradores,
Era possível nadar, fazer hidroginástica, malhar e, o mais importante, relaxar com as crianças. Os primeiros a aproveitar foram os próprios funcionários do centro, com suas famílias, durante um evento fechado no dia 28 de agosto. A principal atração chamava a atenção, o Aquasphere. Um escorregador fechado onde 4 pessoas descem juntas em uma boia, passando por 3 esferas de 5 metros e curvas de 90 graus. Outro toboágua verde foi projetado para boias individuais e duplas, com várias curvas circulares. Então, na primeira festa do centro aquático, as pessoas se divertiam escorregando nos toboáguas, até que, infelizmente, outro incidente aconteceu. Um dos visitantes bateu a cabeça dentro do túnel. O ferimento não foi grave, então o incidente foi logo ignorado. Porém, pouco tempo depois, a mesma coisa aconteceu de novo. Desta vez, com muito mais gravidade. Um visitante ensanguentado e uma ambulância acabaram estragando a inauguração do centro aquático. Ambos sofreram traumatismos cranianos e depois surgiram outras vítimas. Uma mulher chamada Becky Morsetto ficou com um enorme hematoma no joelho e dores nas costas. Outro visitante teve ferimentos no rosto. E tudo isso em um escorregador novo, que custou quase $50 milhões para ser construído e que deveria ser a grande estrela do centro. Apesar disso, a administração teve que fechar a atração por impressionantes 10 meses. Depois de alguns ajustes menores, ela foi reaberta ao público, mas quase imediatamente outro acidente ocorreu. Um pai decidiu descer o Aquasphere com seus 2 filhos. Eles subiram animados na boia inflável e mergulharam na escuridão do escorregador. Mas nada saiu como planejado. O filho mais novo, de cerca de 7 anos, foi lançado para fora da boia, ainda dentro do tubo, descendo sem qualquer proteção. O pai e o filho mais velho foram os primeiros a cair para fora do Aquasphere. O homem, preocupado, pegou o filho mais velho no colo e percebeu que o braço dele estava quebrado. Olhou ao redor procurando o caçula e, em choque, percebeu que ele havia desaparecido. De repente, o menino caiu do tubo. Seu corpo inteiro estava coberto de arranhões e hematomas e ele havia perdido a consciência. Os demais visitantes ficaram assustados enquanto o pai, desesperado, tentava reanimar o filho. O garoto só recobrou a consciência após 15 minutos e foi levado imediatamente ao hospital. A atração foi fechada novamente e totalmente reformulada em 2016, deixando apenas uma esfera. Mas para isso, vários visitantes precisaram se machucar. E acredite, isso ainda não foi o pior que poderia acontecer em um parque aquático. Em 2013, em Ontário, no Canadá, o nome do parque aquático Calypso começou a circular entre os moradores. Mas não porque era bom, e sim porque 20 pessoas entraram em ações na justiça por ferimentos sofridos lá. Então, no verão de 2012, a equipe da atração do Bobsled liberou 2 barcos simultaneamente na pista. Eles colidiram e um rapaz chamado Merrick Strelec foi jogado do assento, batendo a cabeça contra uma cerca de concreto. Um mês depois, na piscina de ondas do Calypso Palace, uma falha no sistema elétrico causou um erro nos equipamentos, resultando em um vazamento massivo de cloro na água. 15 pessoas tiveram que ser levadas às pressas para o hospital por intoxicação química. Mas o verdadeiro pesadelo para os visitantes do parque foi a atração chamada Steamer. Era como um redemoinho colossal que te girava em altíssima velocidade e depois te cuspia por um tubo direto na piscina. Só em um mês do verão de 2011, 10 pessoas se machucaram no Steamer. Naquela temporada, um casal, Sophie St. Jacques e Mark Bertrand, visitou o parque. Eles entraram animados na boia do Steamer, deslizaram e começaram a girar naquele enorme vórtice. Depois de algumas voltas, chegaram perto da saída. Foi quando Sophie sentiu a água a engolindo completamente, ouviu um estrondo e apagou. A boia em que estavam virou ao entrar no tubo e lançou os 2 diretamente na piscina. Sophie acordou lá segundos depois. Ela não conseguia se levantar de tanta dor no pescoço, então teve que ser arrastada até a borda. Finalmente, conseguiu se agarrar com uma mão no corrimão, enquanto segurava o pescoço com a outra, que queimava como se estivesse em chamas. Sophie gritou para os funcionários do parque, mas tudo o que pediram foi que ela saísse da piscina e parasse de estragar a experiência dos outros visitantes. Só quando perceberam que Sophie estava seriamente ferida é que chamaram uma ambulância. Descobriu-se que ela havia quebrado o pescoço e precisaria de uma longa reabilitação. O marido dela, Mark, chegou a relatar o ocorrido num site de viagens, tentando alertar outros visitantes. Além disso, ficou claro que outra pessoa havia quebrado as costas no mesmo mês e que os acidentes no Steamer continuavam acontecendo. No fim, o parque aquático Calypso foi considerado culpado por violar normas de segurança e multado em $400 mil.
sendo que apenas 100 mil foram destinados como compensação por todas as vítimas conhecidas. Mas se você acha que isso impactou o funcionamento do parque, ou ao menos resultou no fechamento da atração, está completamente enganado. O Calypso continua operando, conseguindo receber, é claro, cerca de 22 mil pessoas por dia. Você acha que não poderia ficar pior? Ah, meu amigo, pode sim. Em Vernon, Nova Jersey, existe um parque aquático conhecido como Accident Park, ou Traction Park. Isso mesmo, o parque da atração, nas costas. O lugar foi originalmente chamado de Action Park, inaugurado em 1978. Mas o que acontecia ali parecia mais um filme de terror do que um centro de diversão. Eles criaram um dos escorregadores mais absurdos do mundo, desafiando todas as leis da física, o Cannonball Loop. Era um tubo estreito que terminava em um looping vertical completo, e em vez de cair numa piscina, os visitantes basicamente batiam num tapete molhado. Dizem que os bonecos usados nos testes saíram da atração sem braços ou pernas. O escorregador era tão assustador que ninguém queria usar. Então a administração do parque subornava os próprios funcionários, oferecendo $100 por descida, o equivalente ao triplo disso hoje. Mesmo assim, os funcionários viram o que aquele escorregador fazia com as pessoas e recusavam. Em apenas um mês, no verão de 1985, dezenas de pessoas se machucaram. Narizes quebrados, pancadas na cabeça, desmaios, membros fraturados e gente presa dentro do looping. Além disso, areia e sujeira se acumulavam no fundo do tubo, raspando a pele das costas, barriga ou peito, dependendo da posição em que a pessoa caía. Em um dos casos, uma pessoa saiu com cortes profundos no corpo. Ao investigarem a causa, descobriram dentes humanos presos nas paredes internas do tubo. E isso mesmo, de outra pessoa. Durante a descida no loop, os visitantes enfrentavam uma força de até 9 Gs. Para comparar, os astronautas da missão Apollo 16 encararam cerca de 7 Gs na reentrada da atmosfera. O Cannonball Loop foi fechado um mês após a inauguração, mas acabou reabrindo algumas vezes ao longo da existência do parque. Mesmo com tudo isso, essa atração não causou mortes, ao contrário da piscina de ondas Tidal Wave. Essa piscina gigante, com 76 metros por 30, podia comportar entre 500 e 1.000 pessoas ao mesmo tempo. As ondas chegavam a 1 metro de altura e duravam 20 minutos seguidos. Tempo e altura totalmente inadequados para esse tipo de atração. Foi ali que, em 1982, o menino de 15 anos perdeu a vida. E depois mais 2 jovens sofreram o mesmo destino. Foi por isso que a piscina passou a ser apelidada de Grave Pool, a piscina túmulo. Outro ponto mortal no Action Park era o Alpine Slide, que causou mais de 40 ferimentos graves. Em 1980, um rapaz foi arremessado da pista, bateu a cabeça e morreu. Dizem que o Action Park teve que comprar ambulâncias extras para o hospital local, de tanto que as pessoas se machucavam lá. É considerado o parque aquático mais perigoso da história dos Estados Unidos. E, mesmo assim, continuou funcionando por 20 anos. Depois foi vendido, modernizado e, surpresa, o Action Park ganhou nova vida com outro nome. E, embora não existam estatísticas globais, as chances de se machucar em um toboágua são muito maiores do que em qualquer atração seca de parque de diversões. Muitas vezes essas atrações não têm cintos de segurança e a alta velocidade transforma a água, que parece macia e segura, em concreto. Portanto, por precaução, sempre verifique o histórico da atração antes de entrar nela. Ou, se quiser conhecer os lugares mais aterrorizantes do mundo, sem arriscar a própria vida, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Até a próxima!